Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, hoje eu tô aqui para refletir com você um pouquinho sobre carnaval. Porque entra ano, sai ano, quando dá essa época do ano, esse período pré-carnavalesco, sempre surgem dúvidas por parte de alguns cristãos. Dúvidas naturais, até às vezes para quem está começando a fé, para quem ainda está novo nessa caminhada, que sempre chegam para líderes de célula, líderes de ministérios, pastores, e dizem, poxa, por que eu não posso brincar o carnaval? Eu sempre ouvi dizer que o cristão não deve brincar o carnaval. Mas por quê? Eu queria entender, por que não pode? E se eu for só para olhar? E se eu for só ver as fantasias, aqueles blocos hilários, qual o problema disso? E a minha sugestão, a minha proposta com você hoje é que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento, né? E a proposta com este vídeo é que a gente estruture ele em duas partes no mesmo vídeo. A primeira parte vai tratar sobre a parte histórica, então o que é o carnaval, o que significa, como surgiu, é só aqui no Brasil? Não é? Como é que isso chega no Brasil? O que é que significam essas expressões culturais que nós vivemos no nosso estado, por exemplo, em Pernambuco, como o maracatu, um caboclo de lança, que também é uma espécie de maracatu, maracatu rural, uma noite de choro silencioso, o que é que acontece e tal e tudo mais. E na segunda parte, a gente refletir biblicamente as implicações que isso tem, que essa festa carrega sobre a nossa fé. Veja bem, a nossa proposta aqui não é criticar a fé de ninguém, a expressão religiosa de ninguém. Os seres humanos são livres para expressar-se religiosamente aquilo que quiserem. Todas as pessoas têm direito às suas livres escolhas e nós respeitamos a prática de todas as pessoas. Todavia, enquanto cristãos, nós temos uma regra de fé e prática. Enquanto cristãos, nós temos um jeito cristão de ser aquilo que nós cremos, como sendo a palavra de Deus, como sendo o ensino de Deus para a nossa vida. E é pautadas na nossa regra de fé e prática que a gente traz essa reflexão para nós que somos cristãos, tá bom? Mas respeitando quem pensa diferente. Esse estudo, gente, ele foi preparado na época da escola bíblica, quando nós, tanto eu quanto meu esposo, nós dávamos aula na escola bíblica. E aí, lá na Paz Piedade. E aí, a gente tem esse material guardado há um tempo. Esse material ele foi fruto de estudo, de muita pesquisa, de várias matérias de apoio que a gente desenvolveu, monografias que leu. Enfim, nada que a gente está trazendo aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, partiu da minha cabeça, tá? Então, tudo isso foi fruto de pesquisa. E aí, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E aí, começando a parte histórica, a gente precisa entender primeiro, o que significa carnaval. A palavra carnaval, ela vem do latim, uma expressão latina que significa carne levare, ou levarium, como alguns dizem, e que nada mais é do que a abstenção da carne. Mas aí você diz, poxa, mas uma festa da carne, a gente fala em abstenção da carne, como assim? Porque é o seguinte, no calendário cristão, a gente vive dois momentos de espera. O período do advento, que são 40 dias antes do Natal, e o período da Quaresma, que são 40 dias antes da Páscoa, que coincide com o período de Carnaval. O período de Carnaval ele acontece pré-Quaresma. Então, no costume antigo, o que é que acontecia? O pessoal ia entrar num período de jejum quaresmal. Então, eles iam se abster da carne. E por ter essa abstenção da carne, nesse período de Quaresma, dos 40 dias antes da Páscoa, eles antes soltavam a bagaceira. Então, eles não só consumiam carne, vinho, como eles também davam lugar aos prazeres da carne, porque eles iam entrar num período de jejum quaresmal. Então, aí, então, adeus a carne aqui. Então, vamos fazer tudo que a gente puder fazer, aproveitar bastante, porque depois a gente vai entrar nesse jejum. E aí o período do carnaval ficou conhecido, a palavra carnaval ficou conhecido como essa abstenção da carne, como carne levare, entendeu? Então essa é a etimologia da palavra carnaval. Ok, então já entendemos aí o que significa a palavra carnaval, ok? Mas quando surgiu o carnaval? Qual a origem disso? Olha, a origem em si do carnaval, ela é um pouco incerta. A real origem ela é um tanto pouco obscura. Tem um historiador, um médico historiador chamado Dr. Irã, que ele escreveu muito sobre carnaval, que ele remonta
na verdade ele traz que a origem do carnaval está lá mais ou menos cerca de 2000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo. Ele viu que surgia assim, um modelo de festejos muito relacionado à agricultura, à fertilidade, né? Era como se fossem primeiros indícios do que mais tarde a gente chamaria carnaval. E aí eram tipo cultos agrários, né? No Egito Antigo, as festas eram feitas em homenagem à deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade, e a Osíris, que era o deus da prosperidade da terra. Só que aí, com o passar do tempo, isso começa a se estruturar de outras formas, na Grécia Antiga, na Roma Antiga. E aí, na Grécia Antiga, o carnaval ele foi de fato oficializado mais ou menos no século VII ali antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, eram festas em homenagem a um culto, a um deus chamado Dionísio, que era um deus do vinho, dos prazeres, da carne. E eram tipo agradecimentos à questão da fertilidade do solo, a produção e tudo mais. Mas essas festas, já na Grécia Antiga, na época do culto a Dionísio, elas já eram regadas de muita bebida, muitas orgias sexuais. E aí, na Roma Antiga, essas festas também se realizavam mais ou menos nesse formato grego, só que agora em homenagem a um deus chamado Baco, que era conhecido como o deus do vinho, da embriaguez, também conhecido como o deus da loucura. Assim como também, além de Baco, há um deus chamado Saturno, que era o deus da agricultura. Então você pode ver que está sempre muito ali vinculado à fertilidade, à produção da terra, mas não só a isso, há também prazeres carnais, sexuais, né? Aí, quando surge o culto a Baco, é que surgem os famosos bacanais. Quem nunca ouviu falar, né, nos bacanais, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso. E os bacanais nada mais eram que festas, celebrações a esses deuses, regado a muito vinho, a muitas orgias, uma alegria ali descabida, não tinha nenhum tipo de repressão, de censura, eram atitudes críticas, atitudes eróticas, né? Então tudo isso vai surgindo aí na época da Grécia Antiga, na época da Roma Antiga. E aí, mais ou menos no século IV, quando chega a época, o advento do cristianismo, a igreja, ela tenta combater algumas tradições que são chamadas de tradições pagãs, né? Mas em algum momento a igreja foi forçada, digamos assim, a consentir com algumas práticas. E aí, mais ou menos no ano de 590, um papa chamado Papa Gregório I, ele oficializa o carnaval no calendário. Pois é, Papa Gregório I. E aí, em 1545, num concílio, o carnaval ele passa a ser reconhecido como uma festa popular. E aí começam a surgir algumas expressões carnavalescas que são conhecidas por nós, como por exemplo a figura do Rei Momo, né? Todo ano a gente vê a figura daquele homem obeso, simbolizando aquela fartura, o Rei Momo como a gente conhece. Mas o Rei Momo nem sempre foi assim. Na época, o antigo rei dos Saturnais, o mestre da folia, o Rei Momo, como era conhecido, ele era morto, gente, ao final de todas essas festas pagãs. Então, como é que acontecia? O Momo, ele era uma figura ainda tradicional do carnaval. E como diz a lenda diz que Momo ele foi expulso do Olimpo, a habitação dos deuses, por causa da sua irreverência. Mas o que é que acontece? Nessas festas de homenagem ao deus Saturno, por causa da sua irreverência, alguém era escolhido, um jovem homem era escolhido, e ali ele podia mandar e desmandar e fazer o que quiser nas festas do carnaval. Então, assim, tudo era lícito. O rei ele entregava a chave da cidade para esse Rei Momo, e o Rei Momo podia fazer o que quiser. Muitas pessoas faziam o que queriam. Elas usavam os bailes das festas, usavam as máscaras para não serem reconhecidas. Ainda hoje a gente tem festas de máscaras, né? Bailes de máscaras. Inclusive aqui no nosso estado a gente tem algumas até bem tradicionais. E na época grandes personalidades, elas usavam essas máscaras, elas iam a essas festas, faziam que queriam todo tipo de orgia possível, porque elas não seriam reconhecidas, estavam mascaradas. E o Rei Momo, ele permitia muitas dessas coisas, né? Tinha sido entregada a chave da cidade para ele, né? Parecido com o que acontece hoje, né? A gente aqui tem no nosso estado
um momento em que o prefeito da cidade entrega a chave da cidade para o rei Momo. Ainda acontece ainda hoje, né? Só que, diferentemente daquela época, o rei Momo não vai ser sacrificado e ele nem é um soldado, nem é um prisioneiro, não é nada disso, né? Ele foi substituído pela figura de um homem obeso que hoje significa como se fosse um exemplo de fartura. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o carnaval ele não é uma festa tipicamente brasileira. O carnaval ele acontece hoje, você vê aí, pelo que a gente já refletiu até o momento, não surgiu no Brasil e nem é uma festa que se conteve somente aqui. Apesar de ser muito forte na nossa expressão cultural no Brasil, o carnaval é uma festa muito forte aqui no nosso país. O carnaval hoje ele é celebrado em vários locais do mundo. A gente tem carnavais famosos demais. A gente tem o carnaval de Notting Hill, o carnaval de Veneza, a gente tem o carnaval de Nova Orleans, a gente tem Trinidad e Tobago, a gente tem na Espanha, a gente tem vários locais hoje que celebram o carnaval, né? É claro que aqui no Brasil hoje é o país que talvez esteja isso mais forte, enraizado na sua cultura. Mas eu quero que você reflita que isso não é tipicamente brasileiro e que não está só limitado ao Brasil. Hoje ele é celebrado em vários locais do mundo. Mas aí você pode estar se perguntando, então, como foi que chegou no Brasil? Veja só, a gente é um povo que foi colonizado, né? E junto dos nossos colonizadores vieram várias expressões culturais, né? Então, assim, os portugueses, eles trouxeram o carnaval para o Brasil. Há um registro que ainda há controvérsia sobre esse registro, mas há um registro afirmando que o carnaval no Brasil, o primeiro carnaval no Brasil surgiu no Rio, no ano mais ou menos ali de 1641, no Rio de Janeiro, né? Que foi através de um governador, que, se eu não me engano, o nome dele era Salvador Corrêa de Sá, se eu não me engano. E ele fazia uma homenagem ao rei Dom João, né, que era um restaurador do trono português e tal e tudo mais. Mas aí, com o passar do tempo, o carnaval no Brasil, ele começou a trazer elementos de carnavais que traziam sim na Europa, e não só isso, mas de outros locais do mundo, né? Começou a haver esse sincretismo. Em 1846, mais ou menos, no Rio surge a figura do Zé Pereira, né? Que a gente fala muito, eita, é o sábado de Zé Pereira. O Zé Pereira, ele era um sapateiro português, né? Que ele introduziu o hábito de animar a folia sempre ao som de zabumba, de tambor, de passeata na rua, como se fazia na sua terra. Então você pode ver que o carnaval entrando no Brasil tinha muito a ver também com os costumes dos povos que nos colonizaram. E aí, mais ou menos no século XIX, surgem os primeiros blocos carnavalescos, os cordões, os cursos. Talvez se você conversar com seus avós, seus bisavós, alguns deles vão se lembrar dos cursos, dos desfiles, dos foliões fantasiados, desfilando em carros abertos, né? Aqueles carros antigos abertos, que promoviam batalha de confete, de serpentina, de lança-perfume, né? As mulheres, elas dançavam sobre esses automóveis conversíveis da época, e aí foram ganhando, dando origem ao que a gente chama hoje dos carros alegóricos, e ao carnaval no formato que a gente conhece. Mas eu queria hoje refletir com você, na verdade, se deter ao carnaval, a expressão cultural do carnaval do nosso estado de Pernambuco, que é onde a gente mora, né? Onde a gente convive, é aquilo que a gente lida melhor, né? A gente aqui não tem muito a experiência lá dos carnavais, dos desfiles da escola de samba, a gente tem outras expressões culturais, né, aqui em Pernambuco, que é um carnaval repleto de expressões culturais. A gente tem aí maracatu, a gente tem caboclo de lança, que é o maracatu rural, a gente tem aí frevo, tem os caboclinhos, tem os desfiles de rua, tem os papangus de bezerros, a gente tem várias coisas aqui no nosso estado de Pernambuco. Mas eu queria me deter a ele, porque assim, a gente vê várias expressões culturais distintas, dependendo da cidade do nosso país, do estado do nosso país e de cidades do mundo. Mas eu vou me deter hoje a refletir sobre algumas expressões culturais do nosso estado, que é onde a gente vive. A
primeira expressão cultural do carnaval que eu queria refletir com vocês é sobre a Noite dos Tambores Silenciosos. Por que eu trago essa noite para reflexão? Porque ela é tida por muitos como o marco oficial, a abertura oficial do nosso carnaval aqui em Recife. E aí, por isso que eu trouxe ela para a gente refletir. Veja bem, o que é a Noite dos Tambores Silenciosos? Talvez alguns de vocês não conheçam, talvez alguns de vocês já tenham ido e nunca tenham percebido o que acontece nessa noite. Mas é o seguinte, a Noite dos Tambores Silenciosos, a gente precisa primeiro compreender, entender que ela foi uma cerimônia de origem africana, né? Quando os escravos eles estavam aqui, eles muitas vezes não podiam expressar sua religiosidade e eles acharam formas de fazer isso. E a Noite dos Tambores Silenciosos continua até hoje. O que é que acontece lá? Normalmente se reúne ali no pátio várias nações de maracatu. Quando a gente fala nações de maracatu, são grupos de maracatu vinculados a terreiros de candomblé, a terreiros, enfim, de religiões afro, ok? Então as pessoas ali se reúnem, tocam aquela sonoridade do maracatu que você já conhece, provavelmente você já ouviu o toque, né, desse maracatu de baque virado. Até que dá um certo horário, mais ou menos ali perto da meia-noite, as luzes se apagam. Um babalorixá, ele sobe ao palco e ele começa a entoar loas como se fosse uma comunicação com orixás, com ancestrais, do que eles creem. Essa loa muitas vezes é um cântico numa língua que muitas vezes ninguém entende. E quando ele entoa essa loa, o silêncio ele é quebrado e as nações de maracatu vinculadas a esses terreiros começam a tocar. Neste momento a gente vê várias... como é que eu posso dizer? Várias pessoas já incorporadas, pessoas já com suas expressões ali de religiosidade bem à flor da pele, é dado muitos passos, às vezes a bênçãos desse babalorixá, dessas pessoas, desse terreiro, para as pessoas que estão ali no local. Então, assim, eu trago para que você reflita que não é apenas uma manifestação cultural, existe um elemento aí religioso muito forte nessa expressão. Por falar em maracatu, eu trago para vocês refletirem também um pouquinho sobre o caboclo de lança, que é o que a gente chama de maracatu rural, né? Então, o maracatu rural é muito conhecido com aqueles homens com aqueles chapéus bem coloridos, aquelas roupas cheias de lantejoula, aquele cravo na boca, aquele óculos espelhado, aquela lança fazendo barulho, né? Quem nunca viu um caboclo de lança? Mas o que você talvez não saiba é que tudo aquilo ali traz um elemento religioso muito, muito forte, né? Então, aqui existe todo um ritual para aquele caboclo sair na rua, por exemplo, um ritual que antecede a festa do carnaval. Então, eles fazem privações sexuais, privações de alguns alimentos, aquela roupa é confeccionada por eles mesmos. Cada cor daquele chapéu, daquele cabeção, né, que a gente chama, diz respeito ao orixá que ele serve, a quem ele se consagrou. E normalmente quando é bem colorido é porque ele serve a mais de um orixá. Tá? Então existe sim alguns significados. Aquele cravo na boca, para eles é como se fosse a calunga, que a calunga é aquela boneca que a gente vê nos blocos de maracatu, né? A gente vê o rei e a rainha do maracatu, vê ali levando uma boneca. Eles creem que realmente há um espírito que baixa ali naquela boneca, que guia o cortejo, né? E no caso do caboclo de lança, eles acreditam que a calunga é aquele cravo que eles colocam na boca, que aquele óculos espelhado reflete uma olhada. Enfim, existe toda uma crença religiosa, todo um elemento religioso por trás dessa expressão. Gente, eu podia continuar aqui falando o dia todinho sobre várias e várias outras expressões que a gente vê no carnaval, expressões que estão vinculadas à cultura do carnaval. Eu citei e pincelei apenas algumas delas, a gente poderia se aprofundar nelas que a gente já viu, a gente poderia citar outras, mas eu dei essa pincelada para que você compreenda que o porquê do cristão não brincar essa festa, não compactuar com o carnaval. Primeiro porque a gente, embora seja vendida como uma festa multicultural, né, tá realmente vinculada à nossa cultura, a gente não crê como sendo uma festa
apenas de expressão cultural. A gente viu aí que existem elementos sincréticos muito fortes, elementos religiosos muito fortes. Embora a gente respeite a expressão religiosa das pessoas, o que é pregado no carnaval, o que a gente vê no carnaval, ela é completamente contrário à cultura do reino. Ela é completamente contrária àquilo que nós cremos enquanto cristãos, àquilo que nós pregamos. Por isso que nós evitamos. Entende? A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 12, no verso 2, diz o seguinte: não se amoldem ao prazer deste mundo. Eu quero ler aqui com você. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. João ainda diz, olha, o meu reino, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas o meu reino não é daqui. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 18. Paulo ainda nos diz lá em Coríntios, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então sim, gente, a gente não crê que o carnaval seja apenas uma expressão cultural. Você acha, por exemplo, que promove o reino de Deus? Você imagina Jesus no meio do carnaval? Se você não imagina Jesus lá, você não deveria se imaginar lá também, já que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Além da gente pular, porque a gente não crê que existe somente que é somente uma expressão cultural, a gente crê que existe um componente espiritual muito forte, e a gente vê isso desde a origem lá, na época do suposto início lá no Egito Antigo, na Grécia, em Roma, e nas expressões que chegaram no nosso país, que chegaram no nosso estado. A gente vê um elemento espiritual sempre muito forte, e nós ressuscitamos com Cristo, e com Cristo nós devemos buscar as coisas que são do alto. Um outro ponto que eu queria refletir com vocês é que quando a gente conhece a Cristo, a Ele somente nós prestamos culto. A Ele somente os nossos lábios devem louvar. O que é que diz lá na palavra em Deuteronômio 5? Não terás outros deuses além de mim. Diz ainda em Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Aí você pode dizer, poxa, Renata, mas é muito forte isso. Sim, gente, é muito forte. Se a gente olha, chega lá, vê, acha bonito, a gente tá achando bonito, vangloriando algo que Deus não aprova, segundo a nossa regra de fé e prática. Gente, o que é bonito? A gente vê tantas famílias sendo destruídas, às vezes no carnaval. A gente vê adultério, a gente vê tanta coisa, né, que acontece. E aí você pode pensar, poxa, é possível você entrar numa carvoaria de roupa branca e não se sujar nem um pouquinho com a fuligem que sai dessa carvoaria? Não, não é possível. Nós não cremos dessa forma. E por mais que a gente respeite, como eu falei aqui, as expressões religiosas e toda a forma cultural das pessoas, nós temos nossa cultura, e a nossa cultura é do reino, a nossa cultura é do céu. E é sobre essa corrente que a gente vive, que a gente prega. Além do mais, gente, nós não devemos brincar o carnaval, porque nós devemos ser um testemunho vivo, um exemplo. É aquele negócio, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que o próprio Deus da paz deve nos santificar inteiramente, que todo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo deve ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí você deve refletir, poxa, o que é esperado de mim como cristão? O que é esperado? O que é que a gente busca no carnaval, por exemplo? O que é que a gente busca? A gente vai encontrar ali? Eu acredito que não. Então, reflita sobre isso. Se em algum momento você pensou, poxa, eu estava em dúvida aqui se eu ia, se eu não ia, reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Deus faria isso. Jesus faria isso no seu lugar. A gente não é chamado
a compactuar com o mundo, a ir na corrente do mundo, mas nós somos chamados a ir na contracorrente. Nós somos chamados a sermos santos, a santificação. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Os nossos olhos devem contemplar aquilo que Deus contempla. A nossa boca deve falar aquilo que Deus falaria. As nossas ações devem refletir as ações que Ele teria. Então, se a gente está nadando nessa contracorrente, não tem sentido nenhum a gente estar numa festa como essa. E aí, o que a gente pode fazer então? Renato, o que a gente pode fazer então para alcançar as pessoas que muitas vezes estão sem rumo, sem propósito no carnaval, por exemplo? E aí a gente tem grupos que fazem evangelismo de carnaval, que tem tido relatos incríveis, maravilhosos, como o Movimento Viva, que é um movimento que a nossa igreja apoia, que se junta a outras igrejas para levar a palavra de Deus às pessoas que estão lá, completamente perdidas. E a gente tem visto ao longo de todos esses anos, antes lá na Praça da Paz, hoje o Movimento Viva, os testemunhos do que Deus tem feito de transformação, de libertação. Pessoas que estavam completamente perdidas na vida, sem rumo, sem direção. E que Deus realmente traz um propósito, um significado de vida. Então, repense sobre, se você ainda tem dúvidas sobre essa questão do carnaval, repense, ore, coloque diante de Deus. Corte tudo isso que não te faz bem, que não vai acrescentar absolutamente nada à tua vida. Só vai corromper a tua mente e o teu coração. Se coloque em oração. Ore pelos nossos jovens que vão estar no carnaval evangelizando e levando pessoas à luz verdadeira, aquele único que pode salvar e libertar de qualquer vazio existencial que possa haver num coração. E o nome dele é Jesus Cristo. Não há outro caminho.